Saudações em Cristo Jesus a todo o povo do Facebook e também do YouTube. Que a santa paz de nosso Senhor Jesus Cristo repouse em cada vida, em cada coração. Vamos dar continuidade à leitura da Santa Palavra de Deus, desta feita no livro de Esther, no capítulo 1. O título da leitura: O banquete do rei Assuero, versículo 1 também em diante, né? Bom, a você que está chegando aqui na nossa página, no Facebook, também no YouTube, eu quero dar as boas-vindas a todos vocês, família católica, família espírita, livres pensadores, você que não professa nenhum credo religioso, né? Até mesmo você que não crê em Deus, você é um ateu, mas você tem o seu coração aberto, a sua mente aberta para o conhecimento, tem a curiosidade, quer saber as coisas que estão escritas na Palavra de Deus, mas nunca teve ânimo para pegar sozinho a Bíblia para ler, porque é uma leitura, né? Então, os irmãos evangélicos também de todas as denominações, eu dou as boas-vindas a todos vocês. Em nome de Jesus, eu quero dizer que o motivo de nós termos enviado solicitações de amizade, também termos recebido solicitações de amizade, é unicamente para este fim, para a leitura da Santa Palavra de Deus. Nós estamos no meio de um projeto de leitura de toda a Santa Bíblia. Somente leitura, não tem pregação, o entendimento do texto sagrado vai ficar por conta de cada um de vocês pegarem sua Santa Bíblia, colocar um bom dicionário da língua portuguesa do lado e, acima de tudo, orar ao Senhor Jesus e falar: Senhor Jesus, me faz entender, Senhor. Me faz compreender a Tua Santa Palavra, as Sagradas Letras. Fala com o Senhor Jesus, porque Ele dá o entendimento, a sabedoria de graça, e Ele não lança em rosto depois. E esta é uma oração que eu já fiz, e quão rápido o Senhor me respondeu e tem me respondido, tem me dado entendimento das coisas do Senhor até aqui. Eu fico impressionado como eu fui capaz de saber, de guardar essas coisas e chegar a essa compreensão que o Senhor tem me dado hoje da sua santa palavra. Graças a Deus. Porque do Senhor vem o entendimento, dele vem a sabedoria e o conhecimento. Leia a Bíblia. Pede ao Senhor Jesus que Ele vai te dar. Jesus é vivo e verdadeiro, Ele ressuscitou, Ele não ficou lá na sepultura, não. Ele vai te responder e Ele é o maior interessado em que todos nós conheçamos a sua santa palavra. Vamos ler a Santa Bíblia? Convide seus familiares, vizinhos, parentes, amigos. Olha, tem um canal lá, uma página lá no Facebook. Tem um irmão lá, um irmão Gilson, que ele está com um projeto muito sério de leitura da Santa Bíblia. Vamos ler a palavra de Deus. Jesus está voltando. É tempo de nos achegarmos ao Senhor Jesus. É tempo de nos achegarmos ao Senhor. Aleluia. Livro de Esther, capítulo 1, versículo 1, o banquete do rei Assuero, nos diz assim a palavra do Senhor. E sucedeu nos dias de Assuero, este é aquele Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia,
sobre 127 províncias. Naqueles dias, assentando-se o rei Assuero sobre o trono do seu reino, que está na fortaleza de Suzã, no terceiro ano do seu reinado, versículo 3 novamente, no terceiro ano do seu reinado, fez um convite a todos os seus príncipes e seus servos, o poder da Pérsia e Média e os maiores senhores das províncias estavam perante ele, para mostrar as riquezas da glória do seu reino e o esplendor da sua excelente grandeza, por muitos dias, a saber, 180 dias. E, acabados aqueles dias, fez o rei um convite a todo o povo que se achou na fortaleza de Suzã, desde o maior até o menor, por 7 dias, no pátio do jardim do Palácio Real. As tapeçarias eram de pano branco, verde e azul celeste, pendentes de cordões de linho fino e púrpura, e argolas de prata e colunas de mármore, e os leitos eram de ouro e de prata, sobre um pavimento de pórfiro e de mármore e de alabastro e de pedras preciosas. E dava-se de beber em vasos de ouro, e os vasos eram diferentes uns dos outros, e havia muito vinho real segundo o estado do rei. E o beber era por lei, que ninguém forçasse a outro, porque assim o tinha ordenado o rei expressamente a todos os grandes da sua casa, que fizessem conforme a vontade de cada um. Também a rainha Vasti fez um banquete para as mulheres da casa real do rei Assuero. Vasti, a rainha, recusa assistir ao banquete. Versículo 10 em diante. E no 7º dia, estando já o coração do rei alegre do vinho, mandou a Meumã, Bizta, Harbona, Bigtã, e a Bagta, Zetar e a Carcas, os 7 eunucos que serviam na presença do rei Assuero, que introduzissem na presença do rei a rainha Vasti, com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a sua formosura, porque era formosa à vista. Porém, a rainha Vasti recusou ouvir conforme a palavra do rei, pela mão dos eunucos, pelo que o rei muito se enfureceu e ardeu nele a sua ira. Então perguntou o rei aos sábios que entendiam dos tempos, porque assim se tratavam os negócios do rei na presença de todos os que sabiam a lei e o direito. E os mais chegados a ele eram Carzena, Setar, Admata, Tarsis, Meres, Marcena, Memucã, os 7 príncipes dos persas e dos medos, que viam a face do rei e se assentavam os primeiros no reino. O que, segundo a lei, se devia fazer à rainha Vasti, por não haver cumprido o mandado do rei Assuero pela mão dos eunucos. Então disse Memucã, na presença do rei e dos príncipes, não somente pecou contra o rei e a rainha Vasti, mas também contra todos os príncipes
e contra todos os povos que há em todas as províncias do rei Assuero, porque a notícia deste feito da rainha sairá a todas as mulheres, de modo que desprezarão a seus maridos aos seus olhos, quando se disser: mandou o rei Assuero que introduzissem à presença a rainha Vasti, porém ela não veio. E nesse mesmo dia as princesas da Pérsia e da Média dirão o mesmo a todos os príncipes do rei, ouvindo o feito da rainha. E assim haverá assaz, desprezo e indignação. Se bem parecer ao rei, saia da sua parte um edito real e escreva-se nas leis dos persas e dos medos, e não se quebrante, que Vasti não entre mais na presença do rei Assuero, e o rei dê o reino dela à sua companheira, que seja melhor do que ela. E ouvindo-se o mandado que o rei decretar, versículo 20. E ouvindo-se o mandado que o rei decretar em todo o seu reino, porque é grande, todas as mulheres darão honra a seus maridos, desde a maior até a menor. E pareceram bem estas palavras aos olhos do rei e dos príncipes, e fez o rei conforme a palavra de Memucã, e enviou cartas a todas as províncias do rei, a cada província segundo a sua escritura, e a cada povo segundo a sua língua, que cada homem fosse senhor em sua casa, e que isto se publicasse em todos os povos conforme a língua de cada um. Assuero casa com Ester, capítulo 2, versículo 1. Passadas estas coisas, apaziguado já o furor do rei Assuero, lembrou-se de Vasti e do que fizera e do que se tinha decretado a seu respeito. Então disseram os mancebos do rei que lhe serviam: busquem-se para o rei moças virgens, formosas à vista, e ponha o rei comissários em todas as províncias do seu reino, que reúnam todas as moças virgens formosas à vista na fortaleza de Suzã, na casa das mulheres, debaixo da mão de Hegai, eunuco do rei, guardas, mulheres, e deem-se-lhes os seus enfeites. Voltemos aqui no versículo 3, para que não se perca a compreensão. E ponha o rei comissários em todas as províncias do seu reino, que reúnam todas as moças virgens formosas à vista na fortaleza de Suzã, na casa das mulheres, debaixo da mão de Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e deem-se-lhes os seus enfeites. E a moça que parecer bem aos olhos do rei, reine em lugar de Vasti. E isto pareceu bem aos olhos do rei, e assim fez. Havia então um homem judeu na fortaleza de Suzã, cujo nome era Mardoqueu, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, homem benjamita, que fora transportado de Jerusalém com os cativos que foram levados com Jeconias, rei de Judá, o qual transportara Nabucodonosor, rei de Babilônia. Este criara a Hadasa, que é Ester, filha de seu tio,
porque não tinha pai nem mãe, e era moça bela de parecer e formosa à vista. E morrendo seu pai e sua mãe, Mardoqueu a tomara por sua filha. Sucedeu, pois, que, divulgando-se o mandado do rei e a sua lei, e ajuntando-se muitas moças na fortaleza de Suzã, debaixo da mão de Hegai, também levaram Ester à casa do rei, debaixo da mão de Hegai, guarda das mulheres. E a moça apareceu formosa aos seus olhos, e alcançou graça perante ele, pelo que se apressou a dar-lhe os seus enfeites e os seus alimentos, como também em lhe dar 7 moças de respeito da casa do rei, e a fez passar com as suas moças ao melhor lugar da casa das mulheres. Ester, porém, não declarou o seu povo e a sua parentela, porque Mardoqueu lhe tinha ordenado que o não declarasse. E passeava Mardoqueu cada dia diante do pátio da casa das mulheres, para se informar de como Ester passava e do que lhe sucedia. E chegando já a vez de cada moça vir... Versículo 12 novamente. E chegando já a vez de cada moça para vir ao rei Assuero, depois que fora feito a cada uma segundo a lei das mulheres, por 12 meses, porque assim se cumpriam os dias das suas purificações, 6 meses com óleo de mirra, e 6 meses com especiarias e com as coisas para a purificação das mulheres. Desta maneira, pois, entrava a moça ao rei. Tudo quanto ela desejava se lhe dava para ir da casa das mulheres à casa do rei. À tarde, entrava pela manhã e tornava à segunda casa das mulheres, debaixo da mão de Saasgás, eunuco do rei, guarda das concubinas. Não tornava mais ao rei, salvo se o rei a desejasse e fosse chamada por nome. Chegando, pois, a vez de Ester, filha de Abigail, tio de Mardoqueu, versículo 15. Chegando, pois, a vez de Ester, filha de Abigail, tio de Mardoqueu, que a tomara por sua filha, para ir ao rei, coisa nenhuma pediu, senão o que disse Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres. E alcançava Ester graça aos olhos de todos quantos haviam. Assim foi levada Ester ao rei Assuero, à sua casa real. Versículo 16 novamente. Assim foi levada Ester ao rei Assuero, à sua casa real, no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. E o rei amou a Ester mais do que a todas as mulheres. E ela alcançou perante ele graça e benevolência mais do que a todas as virgens. E pôs a coroa real na sua cabeça, e a fez rainha em lugar de Vasti. Então, o rei fez um grande convite a todos os seus príncipes e aos seus servos para a festa de Ester, e deu repouso às províncias e fez presentes segundo o estado do rei. E reunindo-se segunda vez as virgens, Mardoqueu estava assentado à porta do rei. Ester, porém, não declarava a sua parentela e o seu povo, como Mardoqueu lhe ordenara,
porque Ester cumpria o mandado de Mardoqueu, como quando a criara. Mardoqueu descobre uma conspiração. Versículo 21. Naqueles dias, assentando-se Mardoqueu à porta do rei, 2 eunucos do rei, dos guardas da porta, Bigtã e Teres, grandemente se indignaram e procuraram pôr as mãos no rei Assuero. E veio isto ao conhecimento de Mardoqueu, e ele o fez saber à rainha Ester, e Ester o disse ao rei em nome de Mardoqueu. Inquiriu-se o negócio e se descobriu, e ambos foram enforcados numa forca, e foi escrito nas crônicas perante o rei. Hamã é exaltado e cria ódio a Mardoqueu. Capítulo 3, versículo 1. Depois dessas coisas, o rei Assuero engrandeceu a Hamã, filho de Hamedata, Agagita, e o exaltou. E pôs o seu lugar acima de todos os príncipes que estavam com ele. E todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e se prostravam perante Hamã. Porque assim tinha ordenado o rei acerca dele. Porém, Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava. Versículo 2 novamente. E todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e se prostravam perante Hamã. Porque assim se tinha ordenado o rei acerca... Vamos voltar no versículo 2 novamente, né? Perdão mesmo. E todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e se prostravam perante Hamã, porque assim tinha ordenado o rei acerca dele. Porém, Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava. Então todos os servos do rei que estavam à porta do rei disseram a Mardoqueu: Por que traspassas o mandado do rei? Sucedeu, pois, que, dizendo-lhe eles isto, de dia em dia, e não lhes dando ele ouvidos, fizeram saber a Hamã, para verem se as palavras de Mardoqueu se sustentariam, porque ele lhes tinha declarado que era judeu. Vendo, pois, Hamã que Mardoqueu se não inclinava nem se prostrava diante dele, Hamã se encheu de furor. Porém, em seus olhos teve em pouco pôr as mãos só em Mardoqueu, porque lhe haviam declarado o povo de Mardoqueu. Hamã, pois, procurou destruir a todos os judeus que haviam em todo o reino de Assuero, ao povo de Mardoqueu. Hamã pretende matar todos os judeus. Versículo 7 em diante. No primeiro mês, que é o mês de Nisã, no ano 12º do rei Assuero, se lançou isto é, a sorte, perante Hamã, de dia em dia, e de mês em mês, até o 12º mês, que é o mês de Adar. E Hamã disse ao rei Assuero: Existe espalhado e dividido entre os povos em todas as províncias do teu reino um povo, cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, e que não cumpre as leis do rei, pelo que não convém ao rei deixá-lo ficar. Se bem parecer ao rei, escreva-se que os matem, e eu porei nas mãos dos que fizerem a obra
10.000 talentos de prata para que entrem nos tesouros do rei. Então tirou o rei o anel da sua mão e o deu a Ramã, filho de Hamedata, Agagita, adversário dos judeus. E disse o rei a Ramã: essa prata te é dada, como também esse povo, para fazeres dele o que bem parecer aos teus olhos. Versículo 11 novamente. E disse o rei a Ramã: essa prata te é dada, como também esse povo, para fazeres dele o que bem parecer aos teus olhos. Então chamaram os escrivães do rei, no primeiro mês, no dia 13 do mesmo, e conforme a tudo quanto Ramã mandou, se escreveu aos príncipes do rei e aos governadores que haviam sobre cada província, e aos principais de cada povo, a cada província, segundo a sua escritura, e a cada povo, segundo a sua língua. Em nome do rei Assuero se escreveu, e com o anel do rei se selou. E as cartas se enviaram pela mão dos correios a todas as províncias do rei, que destruíssem, matassem e lançassem a perder a todos os judeus, desde o moço até o velho, crianças e mulheres, em um mesmo dia, a 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, e que saqueassem o seu despojo. Uma cópia do escrito para se proclamar, versículo 14, uma cópia do escrito para que se proclamasse a lei em toda a província foi enviada a todos os povos para que estivessem preparados para aquele dia. Os correios, pois, impelidos pela palavra do rei, saíram, e a lei se proclamou na fortaleza de Suzã. E o rei e Ramã se assentaram a beber, porém a cidade de Suzã estava confusa. Louvado seja Deus. Até aqui a leitura da palavra de Deus neste vídeo, a continuação dessa história. Essa foi uma introdução. O livro de Esther conta parte da história do povo de Israel depois de ter sido levado para o cativeiro e as coisas que se passaram entre os judeus. E essa história, de Mardoqueu e de Esther, e como o povo esteve à beira de ser dizimado no reinado do rei Assuero. Então é uma história maravilhosa. Essa foi apenas uma introdução, e vocês vão ver quão grande e maravilhoso é esse livro também de Esther. Vamos agradecer a Deus. Santo Deus Todo-Poderoso e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, graças te dou, Senhor meu Deus, pela tua santa palavra que foi lida diante dos nossos seguidores no Facebook e também no YouTube. Graças te dou, Senhor meu Deus Todo-Poderoso, por cada vida, por cada coração que está acompanhando conosco a leitura da tua santa palavra. Ó Deus tremendo, ó Deus maravilhoso e forte, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, eu te peço que esta palavra, meu Deus, encontre boa terra em nossas vidas, em nossos corações. Que esta palavra fique gravada nas tábuas de carne dos nossos corações e que o teu Santo Espírito, meu Deus, possa nos fazer compreender, Senhor, as coisas que nela estão escritas. E que o teu Espírito Santo possa nos dar o arrependimento sincero e nos ensinar, ó Deus, a humildade, a se humilhar diante do Deus Todo-Poderoso,
Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, meu Deus, abençoe as nossas vidas, os nossos lares, as nossas famílias, Senhor. Abençoa, Senhor, meu Deus, também as nossas casas, aos nossos familiares de perto, de longe, as suas famílias e as suas respectivas casas, com todas as bênçãos espirituais, meu Deus, e vitórias sobre as nossas vidas. Senhor, meu Deus, perdoa todos os nossos pecados, seja por pensamentos, palavras, por obras, meu Deus, e lava as nossas almas, as nossas vestiduras, no sangue do Cordeiro, para que tenhamos direito à árvore da vida e para que possamos entrar na cidade santa pelas portas. Ó Deus poderoso, ó Deus maravilhoso, repreende, Senhor, e cura todas as nossas enfermidades, seja no sangue, nos nervos, nos ossos, nos tecidos, meu Deus, nos órgãos internos, nos olhos, nos braços, nas pernas, na boca, no ouvido, aonde a enfermidade estiver escondida, meu Deus, seja de qual natureza for, esta enfermidade não pode resistir o poder do sangue de Jesus, que foi derramado por nossos pecados na cruz do Calvário. Sangue poderoso de Jesus que está acima de todas as coisas. Em nome de Jesus eu repreendo toda doença, toda enfermidade. E eu te peço, Senhor meu Deus, arranca todo mal pela raiz. Repreende toda obra do diabo, toda enfermidade, todo problema, todo vício, meu Deus, os vícios da bebida alcoólica, os vícios dos tóxicos, os vícios das drogas, os vícios, meu Deus, dos jogos de azar, dos jogos de rede, dos jogos de internet, da tela do computador, da tela do celular. Repreende os vícios de prostituição, de adultério, amarra toda a força do inimigo e joga por terra, meu Deus. Em o nome poderoso de Jesus eu te peço, Senhor. Assim guarde o Senhor nosso Deus as nossas vidas, em verdadeira justiça e santidade, até aquele grande dia em que o Senhor Jesus há de vir nos buscar nas nuvens do céu, com poder e grande glória. Senhor meu Deus, fica conosco, Senhor, sê conosco, meu Deus, durante a nossa jornada, a nossa peregrinação sobre a face dessa terra, que é tão curta, meu Deus, passa tão rápido. Não nos desampares, não nos abandones, não nos lances fora da tua presença e nem retire de sobre nós o teu Santo Espírito, Senhor. Antes guarde o Senhor Deus as nossas almas, as nossas vidas, meu Deus, nos livrando, nos guardando de todo mal, de todo perigo e de toda tentação, guardando as nossas almas do pecado que tão de perto nos rodeia pelo sangue de Jesus. Ó Deus Todo-Poderoso, Senhor Deus Altíssimo, Santo, Justo e Verdadeiro, Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, Santo Deus de Israel. Em nome de Jesus, ó Deus, teu Filho amado, é que nós oramos a Ti com muita fé, Senhor, e pedimos a bênção maravilhosa do Senhor para todos nós que estamos perseverando, meu Deus, em fazer esta excelente obra diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que é a leitura da Tua Santa Palavra. Muito obrigado, Senhor meu Deus, por esta oportunidade. Eu te agradeço em nome de Jesus, teu Filho. Amém e amém, Senhor Jesus. Nosso Salvador, nosso Senhor. Graças a Deus. Eis aí a palavra de Deus lida, mais uma etapa da nossa jornada, da nossa tarefa cumprida diante de Deus. Vamos perseverar em fazer esta excelente obra diante do Senhor Jesus, porque do céu virá
com certeza, a recompensa sobre as nossas vidas. Eu tenho certeza absoluta de que do céu virá a bênção maravilhosa do Senhor sobre a nossa vida, sobre a nossa casa e sobre as nossas famílias. Assim nos abençoe o Senhor. Esse vídeo vai ficar gravado aqui na minha linha do tempo, para que você possa assistir novamente quantas vezes você julgar necessário. Fiquem com Deus, fiquem na paz do Senhor Jesus. Até o próximo vídeo, permitindo Deus. Deus abençoe a todos.